Hoje, quarta-feira, dia 2 de abril. Gente, o que eu vou falar hoje pra vocês? Sério, não aconteceu muita coisa no BBB. E ontem eu tava falando pra vocês na live que eu queria que o Mike tirasse uma consequência, porque a gente precisa ter alguma coisa pra falar aqui, né? Porque afinal a gente não vai ter quase nada o que falar. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Infelizmente, a gente viu ali o Mike tirando lá a carta bomba. E aí ele ficou sem prêmio. E a gente ficou sem conteúdo. É sério, porque não teve muito conteúdo no BBB hoje, gente. Foi fraquíssimo. Fraquíssimo. Mas a gente vai tirar esse leite de pedra para vocês e vai trazer aqui o que a gente conseguir trazer, tá? Agora eu vou ser sincero para vocês, tá muito, mas eles precisam dar uma melhoradinha nas coisas, né? Precisam dar uma melhoradinha em algumas coisas ali nessa dinâmica do BBB. Hoje nem, por exemplo, vai ter festa. Ou pelo menos eles não avisaram a gente que vai ter festa, né? A Globo sempre... E é o que eu falei pra vocês. Na temporada passada, a Globo fazia isso. Eles mandavam pra gente os releases da imprensa. A gente sabia com uma certa antecedência se ia ter ou se não ia ter festa e tal. Esse ano eles simplesmente, ó, não falaram nada. Falaram da festa que vai ter no sábado. Mas não falaram na festa... se vai ter festa hoje, não falaram nada, absolutamente nada. Quem tá assistindo na Globoplay nesse momento, viu que eles continuam ali do lado de fora, o Vinícius ainda agora tava lá na piscina, tava lá os gêmeos também na piscina, não fecharam nada ali do lado de fora para fazer manutenção externa, absolutamente nada, tá tudo ali muito parado. Mas a gente trabalha com o que a gente tem, né, gente? Então vamos lá. Trabalhar com o que a gente tem. O Mike hoje tirou a carta bomba, não pegou nenhuma consequência e não impôs nenhuma consequência para casa. O que ele deveria ter feito, né? Pelo menos teríamos um conteúdo aí para falar. E Renata passou o dia todo se sentindo culpada pela eliminação da Dona Vilma. Agora, aqui fora a gente teve algum conteúdozinho, sim. E foi justamente a Dona Vilma, de novo lá no Mais Você, porque ontem eu postei uma matéria lá no faropop.com que a Dona Vilma, quando ela foi confrontada sobre o Velha Sonsa, ela simplesmente ou não entendeu, ou então ela continuou querendo manter a mesma narrativa. No programa hoje lá da Ana Maria Braga, a Dona Vilma fez a mesma coisa. Então, tipo, é a repetição da mesma coisa, do mesmo tema, que não tem muito mais o que eu possa falar para vocês, né? Mas vamos lá, porque a gente conseguiu aqui trazer de alguma coisa de diferente para vocês. É por isso que o vídeo está gravado, gente, porque como não tem muito conteúdo, também não vale a pena eu abrir uma live aqui, não vale a pena eu programar uma live e tal. Gosto de programar live quando a gente tem conteúdo para conversar. Para ficar no mais do mesmo, fica chato para mim e para vocês. Mas vamos lá. A Renata ontem se sentiu inconsolada pela eliminação da Dona Vilma. Inclusive, eu falei isso na live, né? Esse momento aí eu falei na live. Que ela disse ali que ela estava se sentindo culpada pela saída da Dona Vilma. Aí a Renata disse que ela não consegue ver o que é que ela teria feito de diferente com todas as informações que ela pegou ali da Casa de Vidro. O Mike disse para ela que ela não era a responsável por todas essas informações. Só que ao mesmo tempo a Renata disse que era uma responsabilidade muito grande ir na Casa de Vidro, voltar com todas essas informações e jogar isso lá dentro. Aí a Renata disse que ela não sabe o que ela poderia ter feito de diferente diante dessa situação. Lembra que eu falei disso ontem à noite aqui? É disso que eu me refiro, gente. Eu falei disso ontem à noite. A Renata disse que, às vezes, o assunto da semana acaba virando uma polêmica aqui fora e que isso sim pode influenciar na eliminação de alguém ou na permanência de alguém.
Aí o Mike perguntou ali pra Renata se a Renata confiava na pessoa que contou pra ela que a dona Vilma foi chamada de velha sonsa pelo Vinícius. Aí ela disse ali que a pessoa aparentava ser confiável e que ela confiou naquela pessoa. Aí a Renata continuou dizendo que ela está do lado errado, que não é possível que o Brasil não esteja vendo aquilo que ela está vendo dentro da casa e tal. Aí teve outro momento ali que o Diego e a Daniele estavam chorando horrores e tal. E aí, de novo, a Renata disse que ficou pensando sobre as coisas que o Vinícius fez. E as coisas que a dona Delma fez ali para ela. E que o Vinícius fez coisas para Eva. Que o Vinícius fez coisas para dona Delma. Que fez coisas ali para Eva, que a Eva simplesmente ficava numa situação complicada. Aí ela disse que continuava inconsolada por causa disso. Aí ela disse que só pode ter alguma coisa ali sendo esfregada na cara dela, que ela não tá vendo e que ela estava cansada disso, que ela estava cansada dessas respostas, porque não era possível ela estar errada e a dona Delma e a Eva terem sido eliminadas. Aí o Diego lá continuou nesse choro dele ali e tal. Vocês viram que eu até avancei a cena aqui, né? Aí a Renata disse que agora ela sabe que ela vai ser alvo, que ela vai acabar indo pro paredão e que talvez ela própria também possa ser eliminada se ela cair no paredão. E aí o Mike disse que a Renata não é responsável pelo que ela está falando ali, do que as pessoas contaram para ela, mas que ela é responsável apenas por aquilo que aconteceu dentro do programa e dentro da visão dela, da visão limitada que ela tem. Aí a Renata disse assim, que ela não quer mais ter treta com ninguém, que ela não quer mais brigar com o Vinícius, que ela já tá cansada de tretar com a dona Delma, que ela tá cansada de brigar com as pessoas ali e tal. E aí a Renata disse que depois que o Vinícius levou ela lá no Sincerão como uma pessoa que já deveria ter saído há muito tempo, ela disse que vai ter que continuar no embate, vai ter que continuar confrontando o Vinícius e tal, porque afinal foi ele que puxou isso, e aí ela tem que dar continuidade. Aí ela continuou se questionando se a pessoa ali falou a palavra certa, ou então se ela entendeu o recado certo, ou então se ela se perdeu no meio das palavras, ou se as palavras se perderam no meio do caminho. A Renata continuou dizendo que ela estava muito agradecida ao Brasil pela oportunidade do público, mas que ela não sabe o que pensar, porque a dona Vilma e a Eva saíram justamente pouco tempo depois da volta dela da Casa de Vidro. 2 semanas depois, né? Vamos ser sinceros. Aí a Renata continuou dizendo ali que o Tadeu falou que a dona Vilma fez a coisa certa, que a dona Vilma tinha que ir pro embate mesmo, com o embate dela, que ela tinha que partir mesmo pra cima dele, e que se ela tivesse que ir pro paredão, que fosse ali para um paredão forte. Aí o Mike disse ali que, de qualquer forma, eles não podem ter controle sobre a situação, que eles não podem ter controle sobre aquilo que eles não estão vendo nada além, inclusive, dos próprios olhos deles. Que eles só podem controlar aquilo que eles sabem. Aí a Renata disse que a forma que o Vinícius traz faz elevar os confrontos, que o Vinícius lembra a Aline, que a Aline fazia a mesma coisa na casa, e que por isso também ela acabou criando esse embate com ele. Aí o Mike disse ali pra ela que o jogo recomeça agora e que ela só tem que seguir em frente, tá? Que não tinha muito mais o que fazer. Aí depois a Vitória e o Diego se abraçaram ali no gramado. Diego estava feliz, chorou porque ele voltou do paredão. Aí ele disse que estava muito grato porque o Brasil deixou ele ficar e pronto, ficou nisso aí. Aí teve um outro momento ali que o Mike continuou dizendo para Renata não ficar se culpando pela eliminação ali da dona Vilma. Gente, eu vou interromper um pouquinho aqui o nosso resumo, tá? Porque vocês precisam ver isso que eu estou vendo na televisão nesse momento, né? Não tem como eu não falar disso, não tem como eu não mostrar isso para vocês.
É sério, gente, tá um absurdo. Eles fizeram uma rodinha de oração. É sério. Você tá ali no top 10 ali, tá completamente sem jogo, aí eles foram fazer uma rodinha de oração. Tô esperando carregar a Globoplay, mas aparentemente o negócio aqui deu uma falhada, tá? Mas se aparecer de novo a imagem, ou se eu conseguir pegar a imagem de outra fonte, eu mostro aqui pra vocês, tá? Sério, gente? Sério, sério. Tá... É sério, eu fico sem palavras. Mas enfim, vamos voltar aqui pro nosso resumo, né? Aí a Renata de novo lá fora ficou lá com o Mike. Aí olha a mãozinha dela ali pro Mike, né? Eles ficaram de mãozinhas dadas um tempão. Inclusive foi o Mike quem pediu pra ela dar a mão pra ele e tal, pra ele consolar. Aí a Renata continuava ali se culpando pela eliminação da Dona Vilma. Aí o Mike continuou dizendo pra Renata que ela não tinha que ficar se culpando pela eliminação da Dona Vilma. Aí a Renata disse que ela não conseguia entender o que foi que ela tinha feito de errado no BBB para que isso acontecesse. Aí o Mike disse para ela que não adiantava ela tentar ficar querendo entender o porquê que a Dona Vilma saiu e que só depois que eles saírem do programa é que eles vão descobrir de fato qual foi a verdade dos fatos, o que foi que aconteceu, por que que a Dona Vilma foi eliminada da maneira que foi eliminada, por que que a Eva saiu. Aí o Mike continuou repetindo a mesma coisa que ele já tinha falado em outro momento ali para ela. Que o programa muda a toda semana e que infelizmente não dá para eles saberem o que é que o público está enxergando deles, o que é que o público está enxergando disso. Aí depois a Renata disse ali que ela preferiu levar pro Sincerão só os embates que ela tá tendo e que talvez esse embate realmente tivesse certo e que o Brasil resolveu tirar a Eva e deixar o Vinícius lá. Sério, eles usam muito a régua e tudo bem que eles usem porque é a única que eles têm lá dentro. Mas para quem disse que já assistiu outras temporadas, já devia saber que paredão não é sobre quem tá certo, sobre quem tá errado. Paredão nunca foi sobre isso. Paredão é sobre torcidas. E eu acho que a Renata, e eu continuo falando para vocês, o maior erro da Renata é justamente acreditar que a torcida, que ela tinha uma torcida que poderia garantir que ela ia continuar no jogo. Ou então que a Dona Vilma, que a Eva fosse continuar no jogo. Gente, como eu falei e continuo afirmando para vocês, não dá para garantir isso. É impossível garantir isso, tá? É impossível garantir, ainda mais hoje no sistema de voto misto, que você vá conseguir manter alguém que você quer no programa. É impossível. Então, eu só reforçando aqui, porque não tem muito mais do que eu possa falar. A Renata se garantiu demais nisso, ela se fiou demais nessa informação, e no final das contas, isso acabou se provando para ela não ser verdade. Então ela disse que ela está realmente com medo de ir pro paredão, que ela está com medo de ser eliminada, que ela está com medo de enfrentar de novo essa situação. Enfim, aí eu faço de novo esse questionamento para vocês, gente. Paredão não é sobre quem tá certo ou quem está errado. Paredão não é se o Brasil deu aqui, achou que eu tava certo, comprou minha narrativa e só. Paredão é sobre torcidas. E eu acho que falta eles terem essa visão ali, tá? Não é porque o Vinícius está certo e a Eva tá errada que a Eva foi eliminada. Não, a torcida do Vinícius naquele momento foi mais forte que a torcida da Eva. A torcida do Vinícius, do anos 50, seja lá o nome que vocês queiram dar para essa torcida, foi muito mais forte que a torcida da Dona Vilma. Ou então que a torcida do balé, juntando ali, né, o pessoal das bailarinas, e não tiveram força para manter, por exemplo, a Dona Vilma no programa. É disso que eu tô falando, gente. É disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando só sobre isso.
Não é uma questão de estar certo, não é uma questão de estar errado. Ninguém, e isso é uma coisa que vocês também têm que perceber na vida de vocês. Ninguém é absolutamente certo e ninguém é absolutamente errado em nada das coisas. Tem situações que nós somos certos, tem situações que nós estamos errados, e eu já cometi vários erros aqui, já trouxe vários erros aqui também para vocês. Enfim, isso daí a Renata e todo mundo lá dentro precisa entender. Não é sobre quem está certo, não é sobre quem está errado. É sobre torcida. E que infelizmente ela descobriu que a torcida dela não é daquele jeito que ela achava que ia ser. Só isso. Enfim, né? Precisou aí de um choque de realidade. Aí depois os gêmeos estavam lá, contaram que agora são 4 de um lado e 6 do outro lado. E que eles não têm mais força para nada dentro desse jogo. Aí o Mike também falou que eles não têm mais força para movimentar esse jogo. Ele não tem mais força para movimentar, para fazer nada acontecer de diferente ali. Aí ele disse ali que se eles ganharem a liderança, eles vão perder um voto. E vão mesmo, tá? Se ganhar a liderança, um vai ser o líder e vão sobrar só 3 pessoas. E aí eles disseram, independentemente deles terem ou não a liderança, não vai mudar o fato de que vai sempre indo um ou 2 deles para o paredão. E provavelmente é isso que vai acontecer, tá? Aí os gêmeos também disseram que vão 2 deles para o paredão, que todos os paredões que faltam daqui até a final vai acabar indo 2 deles mesmo, tá? E que caso o outro lado de lá, se referindo ao ano 50, ganhasse a liderança, um deles ia direto para o paredão e que eles próprios não teriam como escapar disso. Aí o João Gabriel falou ali que eles estão agora ligados com o Vinícius e que provavelmente o Vinícius evitaria colocar os 2 ao mesmo tempo no paredão. Mas que outra pessoa do outro lado, se referindo aí ao Guilherme, ao Diego, a Daniele, a Vitória, por exemplo, não ia ter essa mesma coisa e se pegassem a liderança, obviamente que iam colocá-los no paredão. E de fato, isso vai acontecer, tá? Aí teve outro momento ali que o Vinícius estava falando sobre a Aline, sobre a amizade dele com a Aline. Diz que a Aline é uma pessoa muito importante na vida dele, porque a Aline, ele aprendeu muitas coisas com a Aline. Aí a Aline ensinou para ele muitas coisas também. Aí ele disse que estava feliz porque o Brasil deixou ele ficar. E aí ele disse que aprendeu muita coisa junto com a Aline, que os dois viveram muita coisa juntos, enfim. Vocês perceberam que o conteúdo tá bem pequeno, né? Tô me esforçando, gente. Em 17 minutos de vídeo, eu tô me esforçando aqui para tirar um leite de pedra e trazer alguma coisa para vocês que dê pelo menos 40 minutinhos de vídeo, né? Pelo menos uns 40 minutinhos de vídeo. Aí a Renata disse ali que ela queria apenas um diazinho de folga que fosse, porque ela não queria brigar com ninguém, mas que ela também não queria mais ser obrigada a fazer as dinâmicas do jogo. Conseguiu, né, gente? Ela conseguiu um dia de folga, quer dizer, um dia e meio de folga, porque afinal de contas, desde a eliminação da Dona Vilma até a prova do líder amanhã à noite, são praticamente nem um dia, são 2 dias, sem acontecer absolutamente nada no BBB. Porque a gente nem sabe se vai ter festa, né? Eu vou até confirmar essa informação. Enquanto eu tô falando com vocês aqui, eu já tô procurando saber se a Globo botou alguma coisa sobre essa possibilidade de não ter festa hoje, tá? Mas muito provavelmente não teremos festa, porque patrocinadores já deixaram o programa, patrocinadores não estão mais querendo investir dinheiro no BBB, patrocinadores já não estão mais querendo mudar nada no BBB, tá bom? Gente, tá muito, mas muito fraco, tá muito fraco esse momento aí do top 10, tá? Infelizmente é o que a gente tem. Mas enfim, ela conseguiu aí não só um dia, ela conseguiu 2 dias. Porque só na quinta-feira que o Tadeu vai entrar ao vivo com eles. Só na quinta-feira. Hoje, por exemplo, já tem futebol à noite. E esse futebol vai começar ali 8h30 da noite e vai até mais ou menos ali, ó,
umas 11 e pouco, meia-noite. A edição do programa vai ficar bem pequenininha, 20 minutos ali contando com os comerciais. Então não tem nada o que mostrar hoje, né? Só vai ficar para amanhã mesmo. Não estão fazendo festa, não anunciaram festa, tá todo mundo ali sem entender o que vai acontecer. Um dia paradérrimo no BBB. Eu não imaginei que íamos chegar no top 10 e que a gente ia ter um dia tão fraco ali dentro. Mas tivemos, tá? Mas a Renata aí conseguiu 2 dias de folga. Aí ela começou a relembrar ali com o Mike convidou ela para dormir lá no quarto do líder, tá? Aí só que ela não dormiu lá, para deixar claro, mas o Mike convidou. Aí ela disse ali que já passaram tantas coisas no programa, que o programa já teve que tá com nada, que já teve quarto preto, que já teve ali o barrado do baile, que já teve tanta dinâmica que ela tá cansada de pensar nessas dinâmicas. Aí ela disse ali que se a produção fechar mais um quarto, provavelmente vão fechar o quarto anos 50, porque o quarto anos 50 não tem muito espaço, e aí o quarto anos 50 tem poucas pessoas ali, não tem cama para todo mundo. E aí ela falou ali que bem provavelmente, se eles forem fechar mais um quarto, eles vão fechar o anos 50 e mandar todo mundo pro quarto Nordeste, que é o quarto maior da casa, é onde tem mais espaço para eles ficarem, onde tem mais cama. Aí ela começou a comentar ali do Diego, né? Porque o Diego decidiu que preferia dormir no quarto anos 50, ainda que no chão, mas preferia dormir com aquelas pessoas de lá. Aí o Mike falou, inclusive, que o Diego tomou a decisão certa e que se fosse ele também faria a mesma coisa. De querer dormir no mesmo chão ao lado das pessoas que ele gosta, do que dormir num quarto aonde ele não se sente confortável e com um monte de gente que ele não gosta e que não tem tanta proximidade assim. Aí o Mike disse que no lugar do Diego ele também faria a mesma coisa e que ele também sairia do quarto, que ele não ia dormir mais no quarto Nordeste. Aí eles começaram a relembrar da Dona Delma sobre o Tá Com Nada, que aquela dinâmica ali foi feita para Dona Delma, porque a Dona Delma não ficou no Tá Com Nada, a Dona Delma impôs o Tá Com Nada para casa, não ficou no Tá Com Nada, e que foi horrível ter passado por aquele Tá Com Nada. Vocês já perceberam, gente, que eu tô me esforçando aqui aos 22 minutos de vídeo para conseguir trazer conteúdo, né? Vocês perceberam que eu tô me esforçando. Tô me esforçando, gente. Tô tirando um leite de pedra aqui, mas não tem muito conteúdo, né? Basicamente não tem. Aí, de novo, eles continuaram a falar ali da mesma história da casa de vidro, que é o mesmo blá blá blá, que eu vou pular aqui, tá? Aí depois eles também começaram a falar ali, os gêmeos começaram a dizer ali que o Mike foi dormir, que o Mike tinha convidado a Renata para dormir, só que a Renata preferiu dormir lá no quarto Nordeste. E aí eles começaram a falar ali que todos ficaram o dia inteiro sem dormir, que todos ficaram o dia inteiro ali dormindo e que eles só acordaram por causa das dinâmicas que o programa impôs e que eles estavam sem sono, sem vontade de fazer nada também. Provavelmente, né? Não tem nada para fazer ali. E aí a Dona Delma começou a dizer ali que tudo era vontade de Deus e tal, e que se a Dona Delma tinha que sair, se a Dona Vilma, aliás, tinha que sair, foi vontade de Deus, foi Deus quem quis, e por aí vai. Sério, gente, tá fraquíssimo isso, fraquíssimo. Aí lá no quarto anos 50, o Diego, a Vitória, o Vinícius e o Guilherme comemoraram que eles estão no top 10. A Vitória disse que ela nunca acreditou que fosse possível que ela poderia chegar no top 10, que ela não imaginava que ela ia conseguir chegar lá no top 10, enfim. Aí a Vitória ficou, tá, só nisso aí. Eles foram dormir. Se eu não me engano, era um pouquinho mais de 3 horas da manhã, tá? Aí, quando era quase 4 horas da manhã, o Mike se levantou. Aí o Mike ficou ali refletindo. Quando deu 7 horas da manhã, a Renata acordou, ficou refletindo de novo sobre ela ter prejudicado a Dona Vilma e a Eva, porque não era possível que a Dona Vilma e a Dona Eva tivessem sido eliminadas e tal. A mesmíssima coisa, tá, gente? Foi um saco isso. Aí hoje de manhã,
o Vinícius, o Diego, o Guilherme acordaram. E aí foram fazer uma zoeira com a Vitória, começaram a mexer ali com o cabelo dela. Aí o Vinícius descobriu que cresceu um cabelo branco nela, no cabelo dela. Aí a Vitória ali ficou toda chocada, espantada, que tinha um fio de cabelo branco e que o programa estava deixando ela com cabelo branco. Aí foi o Diego disse que tinha um tufo de cabelo branco. Aí o Vinícius disse a mesma coisa, aí o Guilherme foi olhar, ela ficou ali completamente chocada disso. Enfim, gente, vocês perceberam, eu tô me esforçando. Juro pra vocês que eu tô me esforçando ao máximo, tá? Ao máximo pra trazer conteúdo pra vocês, mas não tá rolando. Não tá, infelizmente. Teve um outro momento ali que o Diego começou a ficar ali naquelas crises de ansiedade que ele tem. Aí o Diego começou a dizer ali que ele não sabia se ia ter quarto branco de novo, que ele estava ansioso pela possibilidade de cair no quarto branco. Ele falou isso para a Vitória, falou isso para Dona Delma também, que estava lá. Aí a Vitória falou assim para ele que ele tinha sim que agradecer, porque afinal o Brasil deixou ele no top 10, que ele tinha que estar feliz porque ele estava no top 10. Aí a Dona Delma disse que ele tinha que aceitar as consequências do jogo, porque ele chegou no top 10, e que ele tinha mais que ficar feliz com isso mesmo. Enfim, gente, eu vou ter que concordar, né? Vai ter que concordar. Aí teve outro momento ali que a Dona Delma sentou ali, reclamou que ela vai sair do programa sem nunca ter ganhado uma liderança, sem nunca ter sido líder, sem nunca ter podido botar no paredão quem ela queria colocar. Aí a Vitória, que estava sentada ali, relembra que de todo mundo que está na casa nesse momento, apenas a Dona Delma, o Diego e a Daniele nunca ganharam a liderança, porque o resto todo mundo já ganhou. Os gêmeos já ganharam, o João Pedro e o João Gabriel já ganharam, o Mike já ganhou 4 vezes, inclusive. A própria Vitória já ganhou, o Guilherme já ganhou, e a Renata também já ganhou. Então nós tivemos aí pelo menos 6 pessoas que já foram líderes. 6 não, 7, né? Porque sobram ainda 3 que não foram. Enfim, aí elas ficaram relembrando disso aí. Aí a Delma disse hoje que o Mike ia ganhar alguma coisa no tal do modo Stone. Aí o Mike, que estava passando por lá, ele falou ali que nem tudo vale a pena por dinheiro e que ele não ia impor consequências difíceis para casa, porque o dinheiro não vale tudo isso. Enfim, aí teve um momento que o Diego, hoje de manhã, acordou, reclamou sobre a possibilidade dele ir para alguma consequência, porque ele e o Mike têm esses embates. E aí ele disse ali, seja o barrado do baile, seja uma consequência do pegar ou guardar. E aí o Mike foi conversar com ele, o Mike esclareceu que ele não faria isso com o Diego, que ele não ia impor uma consequência dessa para o Diego, porque ele sabe da questão da ansiedade do Diego, que nem tudo vale a pena por dinheiro, que ele não ia se prestar a esse papel. Aí o Mike disse que era para o Diego ficar em paz, que os dois são adversários sim no jogo, mas que tem coisas que são extra-jogo, que vão além do jogo, que ele sabe que os dois ali são oponentes, sim, são adversários, mas ao mesmo tempo ele disse que jamais brincaria com essas coisas, que ele não faria isso com o Diego, e que o problema dele se resume apenas ao campo da disputa e não ao campo ali das questões pessoais do Diego. Aí ele disse ali também que ele não ia mexer com essas coisas. Aí o Diego agradeceu pro Mike, se desculpou com o Mike por causa do Sincerão, de ter falado ali alguma coisa que o Mike possa ter ficado chateado. Aí depois ele relembrou, né, da história lá da ansiedade e tal, que ele relembrou que o Mike tinha se desculpado, enfim, aí continuou falando disso. Aí o Mike disse ali que existem outras pessoas dentro da casa, que se ele tivesse que aplicar a consequência, ele tinha outras pessoas para aplicar, outras pessoas que são embates, não só dele, mas do grupo dele, e que ele podia aplicar em outras pessoas, independente do que fosse.
E aí ele disse ali que não era para o Diego ficar sofrendo por antecedência, pensando nessa possibilidade aí. Aí o Diego disse que ele nem estava mais preocupado com isso. Ele disse que ele estava com muita ansiedade por causa da dinâmica do programa, por causa de tudo ali que tá para acontecer nesses dias que eles não sabem. Aí ele começou a dizer que ele não imaginava que ele ia chegar no top 10. Aí o Mike também falou que nem ele imaginava que ele próprio fosse chegar no top 10. Aí o Mike falou que tem muita coisa que ele preza muito mais do que o dinheiro. E ele falou que uma dessas coisas que ele preza muito mais do que o dinheiro é justamente a lealdade. Ele disse ali que prefere ser leal com as pessoas, que ele prefere ali ficar do lado das pessoas que são leais a ele do que ficar ali impondo uma consequência para as pessoas ali e sendo desleal. O Mike também falou assim que seria muito ruim para ele e para o Diego se os dois ficarem se atacando desse jeito. Aí o Diego disse aliás, o Mike disse que ele prefere atacar o Diego no campo do posicionamento, que é o que o próprio jogo pede para eles, e não ali no campo de outras coisas que são a níveis pessoais, para um ataque pessoal, enfim. Aí o Mike disse que não é essa pessoa que o Diego pensa que ele é, que ele é uma pessoa que tem sim cuidado com as coisas que faz, enfim. E depois foi só isso, a conversa deles foi só isso, só consegui resumir essa conversa em 3 minutos. Vocês verem o tanto de falta de conteúdo que a gente está tendo, a nossa dificuldade em trazer conteúdos para vocês. E aí o Diego foi conversar com a Renata, aí eles começaram a conversar sobre outros assuntos ali, mas primeiro o Diego perguntou se a Renata estava bem. Aí a Renata estava reclamando que ela tinha ganhado peso na casa, e aí ela disse, ele perguntou, né, se ela estava bem com isso. Aí ela disse ali que estava tudo bem, que ela também estava tendo pouco treinamento dentro da casa, mas que era normal essas coisas, enfim. Aí depois o Diego foi perguntar para ela sobre a Dona Vilma. O Diego foi perguntar ali sobre a Dona Vilma, se a Dona Vilma de fato mexeu com ela, a saída da Dona Vilma. Aí a Renata continuou dizendo ali que sim, que a Dona Vilma, a saída dela mexeu com muita coisa ali e tal. Ela disse ali que não consegue lembrar nem das vezes que ela ficou sozinha com relação a Eva, que ela não lembra das vezes que a Eva e ela ficaram sozinhas, ela não conseguia lembrar disso ali, que ela nunca tinha ficado tanto tempo sozinha sem a amiga dela. Aí ela disse ali que as duas são muito amigas há muitos anos, mas faz parte do jogo isso, faz parte do jogo as coisas acontecerem desse jeito. Enfim, ela falou todas essas coisas aí. Aí o Diego disse que quando ela estivesse se sentindo mal, que ela lembrasse ali das crianças que ela ensina o balé e que aí ela ia ter força para continuar. Pronto, foi só isso. Aí teve outro momento ali que a Renata foi conversar com o Mike na academia. Aí ela disse que tinha que continuar tentando entender o que foi que eles fizeram de errado, porque a casa tá vazia, especialmente pro lado deles. Aí a Renata disse que ela estava cansada de atacar as pessoas pelas mesmas coisas, que ela estava cansada ali de falar tudo sobre as mesmas pessoas, as mesmas coisas, e que só sobraram essas pessoas, e que eles também estão cansados de atacar pelo mesmo jeito, da mesma forma. E aí ela continua a dizer ali que ela não quer mais fazer isso, que ela não quer mais tretar, que ela cansou de tretar. E que ela não aguenta mais fazer toda essa dinâmica só por causa de uma pessoa. E aí ela disse lá que ela também nem tem mais tanto problema com o Vinícius. Porque se ela tivesse maiores problemas com o Vinícius e tal, ela poderia até continuar atacando ele por outras razões. Só que ela não tem outras razões para atacar o Vinícius. É a mesma coisa e ela não quer ser repetitiva. E aí ela continua dizendo ali um monte de outras coisas. Ela não tem nada para falar do Guilherme, ela não tem nada para falar do Diego, ela não tem nada para falar da Daniele, e que ela não tem nem como dar uma justificativa, por exemplo, se ela tivesse que indicar essas pessoas direto pro paredão. Aí o Mike falou para ela que agora
eles não têm muito mais mesmo o que falar e que eles só estão ali na reta final do programa, são só essas pessoas que sobraram mesmo, então a gente vai ter que atacar só essas pessoas, não tem muito mais o que fazer e tal, e que não tem o que fazer mesmo, acabou. Aí a Renata perguntou pro Mike quem ele mandaria pro paredão se ele ganhasse a liderança de novo. Aí ele falou que ele não ia indicar o Vinícius, ele falou que ele não ia indicar o Diego, porque ele não tem mais o que falar sobre os dois, não tem mais o que fazer sobre os dois, que ele não queria repetir as mesmas pessoas, mas aí ele disse que no rodízio ele só sobraria para botar o Guilherme ou então a Daniele. E que a Daniele já é a Dona Delma. Mas aí ele disse que a Dona Delma é mais um embate da Renata. E a Renata disse que se ela pegasse uma liderança, ela botaria a Dona Delma e tal. E aí ele falou que nesse rodízio ele botaria a Dani no paredão, né? Porque foi o que sobrou. Aí a Renata disse que talvez se ela tiver uma liderança ou tiver um contragolpe, ela vai ali pra Dona Delma. Ela vai puxar a Dona Delma mesmo e tal, porque só tinha sobrado mesmo a Dona Delma. Enfim, e que se ela fosse a mais votada da casa, ela também daria um contragolpe na Dona Delma. Que ela faria isso. E que esse é o único grande embate que restou para ela na casa, tá? Aí o Mike disse que eles não vão ter mais como escapar mesmo do paredão, que não tem mais o que fazer, que todos vão continuar se atacando pelas mesmas razões. Aí a Renata disse que o voto deles não vai mais fazer diferença, que eles já são a minoria mesmo, então que ela não quer mais votar nas pessoas que ela não quer votar. Ela não quer mais votar por obrigação em ninguém. Aí ela disse que para ela seria muito melhor que cada um escolhesse à vontade, do jeito que quiser, os votos, que eles continuariam aliados sim uns aos outros, mas cada um ia fazer a sua própria escolha e o seu próprio jogo individual. Aí ela disse que mesmo que um deles seja líder, vão sobrar só 3 votos, então eles não iam conseguir também fazer muita diferença no jogo da casa, então que eles nem iam ter como votar todo mundo na mesma pessoa. Aí o Mike disse que se sair mais alguém do lado deles, aí mesmo que não vai fazer mais diferença, né? Que eles vão ficar reduzidos a 0. E aí? Teve um outro momento ali que o queridômetro já tinha mais coração do que alva. A Dona Delma levou só coração, ela ficou até espantada com isso. Aí todo mundo comentou ali, né? O que é que um paredão não faz com uma pessoa, né? E aí, de novo, eu comento o que é que o paredão não faz, né? Aí, outro momento. O Mike, hoje à tarde, foi chamado para dinâmica do perde ou ganha, tá? E aí a produção afirmou ali que ele podia escolher quantas cartas ele quisesse. Mas o prêmio máximo que ele poderia obter era 90 mil reais. A produção também avisou para ele que cada carta poderia ter valores em dinheiro, poderia ter uma carta bomba e também poderia ter consequências. No caso das consequências, tá? No caso das consequências, elas valeriam para ele também. Ou seja, a voz disse ali que se ele pegasse as consequências, ele era obrigado a aceitá-las. Tá? Ele era obrigado a aceitar. Valeria para ele também. E aí elas eram obrigatórias, tá? Se caso ele tirasse ali uma consequência, ela era obrigatória. E aí ele leu todo o comando e aí escolheu a carta número 4. E aí deu logo o fim de jogo, tá? Ele simplesmente acabou com a dinâmica com uma carta. Aí quando ele saiu de lá de dentro, rodaram o modo Stone, aí viram que o prêmio aumentou 100 mil reais. E aí ele explicou que o prêmio do programa aumentou para 2.635.000 reais, porque era uma dinâmica de sorte. Primeiro perguntaram para ele se ele tinha deixado o dinheiro, se ele não tinha pegado o dinheiro. E aí o Mike falou que era sorte mesmo,
que não tinha mais o que fazer, que era tudo dinâmica de sorte, e que eram 7 cartas, e que tinha carta ali que ele não ganhava nada, que tinha cartas que ele podia ganhar os valores e dinheiro, que tinha consequências que valeriam até para ele. Aí a Vitória disse que foi o mesmo que aconteceu quando ela própria participou. Só que no caso dela, o prêmio máximo era 45 mil reais. E aí o Mike explicou de novo ali para todo mundo entender que se ele tivesse tirado alguma consequência, ele também ia ter que cumprir do mesmo jeito que ele teria que aplicar aos outros. Aí no final das contas, gente, esse foi o maior ápice do dia. Mike simplesmente não teve sorte, teve um azar, levou logo bomba de primeira, deu 100 mil reais de prêmio deu 100 mil reais pro prêmio final do programa, e no final das contas a gente ficou com 0 de conteúdo. Eu queria que pelo menos ele tivesse ficado amarrado a alguém ali, porque a gente teria conteúdo para falar, né? Mas infelizmente não foi isto que aconteceu. Aí depois teve outro momento ali que o Diego foi conversar com o Guilherme na academia. Aí ele disse que gostou da conversa que ele teve com o Mike. Disse ele ali que foi uma conversa muito, mas muito sincera. Que foi uma conversa que deu uma aquecida no coração dele. Olha aí como o Diego tá querendo provar que ele é bonzinho. E que foi uma conversa decente, que o Mike é uma pessoa decente, que o Mike foi decente de conversar com ele e esclarecer as questões que os dois têm, que são questões só sobre jogo, não são sobre, questões de nível pessoal. E aí ele começou a falar sobre a coisa da ansiedade dele aí, que ele não lembrava de ter pedido desculpas e outras coisas ali que eles precisavam falar. E no final das contas, gente, vocês perceberam que eu consegui em 40 minutos resumir para vocês o que aconteceu no BBB hoje, né? Foi muito fraco, tá? Tá fraquíssimo de conteúdo, tá? Não vai ter festa hoje. Não avisaram que vai ter festa hoje, inclusive, tá? Como eu sempre falo, a Globo, ela sempre teve muito mais cuidado para avisar a gente ali com uma certa antecedência sobre o que a gente ia encontrar no BBB. Infelizmente, né, eles não mandaram isso pra gente, então a gente realmente não sabe o que a gente vai encontrar hoje no BBB. Por conta disso, gente, esse é o conteúdo que a gente tem. É o máximo que eu consegui extrair hoje desse leite aí de pedra, tá? Prometo pra vocês que eu vou me esforçar mais na próxima vez. Se tiver algum conteúdo, eu acho que não vai ter nem conteúdo para mais tarde. Mas enfim, vou me esforçar para tentar trazer pelo menos aqui uns 40 minutos de vídeo, né? Como eu consegui agora. Enfim, gente, foi só isso mesmo de conteúdo, tá? O que eu queria que acontecesse não aconteceu. Eu acho que até o Dourado bateu com a mão na mesa porque o Mike não teve sorte dessa vez. Enfim, gente. Nem posso dizer que daqui a pouco a gente volta, porque eu nem sei se a gente vai voltar, porque a gente nem tem conteúdo para isso. Mas a gente volta no próximo vídeo aqui para contar para vocês o que tiver acontecendo ali no BBB, a gente dá um jeito. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.